Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo número 24, verso número 12. Mateus, capítulo 24, o verso número 12. Podemos ler? Amém. Diz assim o texto: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor ele quer falar conosco a respeito de esfriamento espiritual. O Senhor ele quer nos alertar e ele quer que nós venhamos a tomar muito cuidado com o esfriamento espiritual. O texto que nós acabamos de ler, em Mateus 24:12, fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a Bíblia está nos alertando sobre um grave perigo que o cristão corre espiritualmente. E que perigo é esse? É o perigo do esfriamento espiritual. E o que é o esfriamento espiritual? O esfriamento espiritual é quando a pessoa ela continua na igreja. O esfriamento espiritual é quando a pessoa continua escutando a palavra. O esfriamento espiritual é quando a pessoa ela continua na comunhão com os irmãos, só que o coração dela já não está mais ali. O sentimento dela já está se esfriando. Muitas pessoas elas estão em comunhão com a igreja, mas elas não estão em comunhão com Cristo. Isso é um perigo muito grande. Que a Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então não são todas as pessoas que estão na igreja que elas estão quentes espiritualmente. O esfriamento espiritual é algo sério, o esfriamento é algo real, e o esfriamento espiritual é uma das principais estratégias que o diabo tem para levar as pessoas para o inferno. Porque quando a pessoa não está na comunhão da igreja, ela sabe que ela está fora. Mas quando a pessoa está na comunhão da igreja, ela tem a falsa sensação de que ela está dentro. Então o diabo, o principal plano dele, irmão, o principal plano do diabo, irmão, para a sua vida, não é te tirar da igreja, é fazer com que você dentro da igreja esteja desviado dos caminhos do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós estamos aqui, não significa que nós estamos afogueados com o Senhor, não significa que nós estamos quentes na presença do Senhor. Eu posso ser um presbítero, eu posso estar pregando a palavra, eu posso estar um desviado dentro da igreja, porque a pregação que eu faço para você, ela salva quem escuta, mas ela não salva quem prega. Quantos pastores e pastores não passaram anos em adultério, anos em pecado, e muitas vidas foram salvas? Porque a palavra foi pregada, as pessoas ouviram, quem ouviu foi salvo, mas ele estava errado no altar e ele vai para o inferno igual. E tem um perigo grave que o Senhor está nos alertando nessa noite, que é o esfriamento espiritual. E como que nós estamos na presença de Deus nessa noite? Será que nós não estamos esfriando espiritualmente? Será que nós não estamos frios espiritualmente? Quando a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, o Senhor está falando sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa vida espiritual. E o esfriamento é uma coisa que ele acontece sempre gradativamente. Meu Deus! Você pega um refrigerante gelado do seu congelador e você tira, aquilo vai perdendo a temperatura. Você pega uma comida belando na panela, você tira, e ao pouquinho, aquela comida, você só desligou o fogão, ela vai devagarzinho esfriando, porque esfriamento não é uma coisa repentina. Esfriamento é algo que acontece gradualmente, aos poucos, vai perdendo grau a grau. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Meu Deus. Irmãos, tem uma alusão que o mundo faz que encaixa perfeitamente aqui nesse contexto da palavra. Fala sobre a gente pegar um sapo e colocar esse sapo dentro de uma água fervendo e pelando. Se você pega um sapo e joga ele na água fervendo e pelando, ele vai bater na água e vai pular, porque aquilo vai queimar ele. Só que se você colocar o sapo numa aguinha geladinha e deixar o fogo bem baixinho, a temperatura vai subindo, ele não vai sentindo. Vai subindo, daqui a pouco ele já não tem mais força para sair dali.
E é isso que o diabo tem planejado fazer comigo e com você. Ele tira 5 minutinhos de oração aqui, ele tira uma leitura da palavra ali, ele tira um culto que você falta lá, ele coloca um pensamento contrário ali, e gradativamente nós vamos entrando nesse esfriamento espiritual. E tem alguns sinais, de acordo com a palavra, de esfriamento espiritual. E o primeiro sinal do esfriamento espiritual é a perda do prazer nas coisas de Deus. Então, que nós venhamos a fazer uma autoanálise, se nós estamos sentindo prazer nas coisas de Deus, ou se nós estamos perdendo o prazer nas coisas de Deus. E se nós estamos perdendo o prazer nas coisas de Deus, significa que nós estamos esfriando espiritualmente. Então, se nós estamos perdendo o interesse, o desejo e o prazer de dobrar os nossos joelhos para orar, estamos esfriando espiritualmente. Se estamos perdendo o desejo de abrir a Bíblia para ler, estamos esfriando espiritualmente. Se começamos a antes de vir para o culto é de noite. Se de manhã a nossa cabeça já começa a maquinar planos para voltar na igreja, já estamos esfriando espiritualmente. A Bíblia nos fala em Salmo 42:1 o seguinte: como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Então o salmista do Salmo 42, ele está falando que o cristão que está afogueado, que está na presença e que não está passando por um período de esfriamento espiritual, é um cristão onde a alma dele dia e noite tem fome e tem sede por Deus. A Bíblia fala que assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Senhor. E será que nós estamos hoje com essa sede espiritual? Será que nós estamos hoje com essa fome espiritual? Se eu te convidar, se o pastor te convidar para a gente passar a madrugada inteira hoje orando, você vai ou você não vai? Glórias a Deus. Será que nós estamos famintos? Será que nós estamos sedentos? Será que nós estamos interessados? Ou será que nós estamos indo para a igreja só para cumprir tabela? Você sabe. O teu coração denuncia. Você sabe quando você está bem com Deus, você sabe quando você está mal com Deus, você sabe quando você está com força para orar, você sabe quando você não está com força para orar, você sabe quando você está sendo setado pelo diabo e quando você está firme espiritualmente. A gente, por ter o Espírito Santo, a gente consegue ter esse discernimento. Eu sei quando eu estou bem, o irmão Eduardo sabe quando ele está bem, mas eu sei quando eu estou mal, ele também sabe quando ele está mal. Então nós não podemos perder esse discernimento espiritual. Porque o esfriamento, ele começa de forma branda, de forma leve. O esfriamento começa com você entrando por essas portas, sentando aqui. Só que ao invés de você pegar 50 minutos da pregação, você pega 25 iniciais. Depois sua cabeça já vai para outro lugar. O esfriamento é: você dobrou o seu joelho ali para orar com a igreja 5 minutos, você não conseguiu ficar 5 minutos concentrado com o Senhor, sua cabeça já está lá, está fora. É verdade. É assim que é o esfriamento. O esfriamento começa quando o pastor está pregando, você está dando uma olhadinha de canto de olho para o relógio, querendo ir embora. É assim que o esfriamento começa. Ou você acha que é normal você estar na igreja olhando para relógio? Você acha que é normal você estar na igreja pensando o que você vai fazer depois, querendo... É aqui que a sua cabeça tem que estar. Porque senão você está esfriando espiritualmente. E quando eu prego, quando o pastor prega, a gente não está querendo ser chato com você, nós estamos querendo ser os seus melhores amigos. A gente está querendo trazer um alerta de Deus e abrir os teus olhos. O diabo jaz à porta. A Bíblia fala que o inimigo ele anda em nosso derredor buscando quem ele possa tragar. E se ele vê que vai ter uma brecha na tua vida, que ele começar a te esfriar, não tenha dúvida que ele vai entrar. Então, no primeiro sinal de esfriamento espiritual, volta a botar a lenha nesse fogo. No primeiro sinal de frieza espiritual, corra atrás para aquecer e afoguear novamente. Porque você não queira saber o que é você não ter força para vir para uma igreja. Não queira saber. Conversa com o irmão que desviou. Pega o telefone e liga para ele. Conversa com alguém que estava aqui e que hoje não está mais. Vê se essa pessoa tem força. Ela não tem. A igreja pode ser do lado da casa. A igreja pode ser na esquina. A igreja pode ser atravessando a rua. A pessoa não vai. Ela não tem força. Ela não tem energia. Então você fala, mas como que uma pessoa estava dentro da igreja, batizada, frequentando os cultos, era uma bênção, e hoje ela não tem força para atravessar a rua e vir para o culto? Você acha que isso foi no domingo, a pessoa estava cheia do Espírito, e na outra quarta ela estava assim, forte vir para o culto? Não é assim.
é o esfriamento espiritual. Ela foi esfriando. Meu Deus. Ela orava todo dia de manhã antes de trabalhar. Aí ela foi promovida no trabalho. Ela não está orando na mesma intensidade. Ela vinha para os cultos sedenta, porque ela precisava receber uma bênção de Deus. Deus abriu essa porta. Ela já não veio mais no caminho macete. Ela não tem mais algo para pedir. Ela já recebeu o que ela queria. Então agora o entusiasmo dela para orar, para jejuar, para ir para a igreja, já não é mais o mesmo. E a pessoa vem esfriando. E a gente tem que fazer uma autoanálise em nós mesmos. E essa autoanálise é: como que eu estou de temperatura espiritual? Porque se eu estou espiritualmente começando a esfriar, eu preciso ligar o alerta. Se eu estou perdendo prazer nas coisas de Deus, eu preciso ligar o alerta. E se nós ainda estamos aqui, ainda estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas se a temperatura hoje está 50% e eu não puxo para 100, daqui 2 semanas ela está 30, daqui 2 meses ela está 15, Meu Deus! daqui 6 meses ela está 5, e daqui a pouco, cadê o presbítero Douglas? Saiu, largou, renunciou, abriu mão, virou tatuador lá na Liberdade. Meu Deus! Vocês duvidam que o diabo pode fazer isso? Pode. É só eu vacilar, irmão. É só eu deixar a frieza tomar conta de mim. Meu Deus! É só eu deixar essa perda de prazer nas coisas de Deus. O presbítero orava, não ora mais. Ele lia a Bíblia, não lia mais. Ele vinha para os cultos, agora ele falou: pastor, uma semana eu vou, outra semana eu não vou. Peraí, filho. Entrou a frieza. Segundo sinal da frieza espiritual. Segundo sinal de uma frieza espiritual é tolerância ao pecado. Então, quando você vê uma pessoa que ela está com uma vida com Deus santa, reta, abandonando o pecado, tirando tudo da vida dela do pecado, e depois você começa a ver que aquela irmã já não está mais naquela santidade, que aquele irmão já não está mais naquela mesma pegada, na mesma postura, é porque esfriou. E pode ter certeza que se não toma uma posição diante de Deus, daqui a pouco já está tudo descambado, e o pecado já pegou de vez. Quantas pessoas que nós vemos na rede social, que era de igreja, que se vestia de tudo coberto. Quando o pastor fala de brinco, quando o pastor fala de unha, ele não está falando de usos e costumes. Ele está falando que o diabo ele começa a entrar numa brechinha aqui, uma brechinha lá, uma brechinha pular, e daqui a pouco você começa a parar de ver o pecado nas coisas, e daqui a pouco a gente começa a tolerar tudo. Não é que a gente quer ser santarrão, não é que a gente quer te pegar usos e costumes, é que se não for assim, se o ser humano não for... Quando você pega uma pessoa drogada, você não tira a droga dela do dia para a noite, a não ser que o próprio Deus arranque com a mão. Vamos falar de uma pessoa que não é crente, que não tem a mão de Deus. Você tem que internar, você tem que medicar, você tem que amarrar, senão a pessoa não entra na linha. O ser humano é assim, eu e você somos assim. E espiritualmente nós precisamos ser assim, porque senão a gente vai dando concessão para o pecado e ele vai ganhando território. E depois, quando ele ganha território, a gente não volta mais. Então a gente começa a colocar o brinco. Gente, imagina um presbítero, um pastor de brinco. É verdade. Imagina alguém na frente da obra de brinco. É algo que é incompatível com a santidade. E não é por conta do brinco, mas é que tipo, não combina, não convém. Aí daqui a pouco o brinco, aí daqui a pouco uma música secular, aí daqui a pouco um relacionamento fora da presença de Deus, aí daqui a pouco é um abismo chamando o outro abismo. Por quê? Pela tolerância ao pecado. O texto que nós lemos diz assim, ó, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse amor de muitos esfriar é a pessoa esfriar espiritualmente e sair da presença de Deus. Só que isso só acontece
Quando no início do versículo fala, e por se multiplicar a iniquidade. Então, quando a iniquidade, quando o pecado ele começa a se multiplicar, o que é se multiplicar? É começar a se espalhar, é começar a criar filhote. Então você tira o pé da santidade e entra o pecado, aquele pecado ele começa a dar filhote. Ele começa a se proliferar. E aí você vai esfriando. Meu Deus. Por que você vai esfriando espiritualmente? Porque se você der um dedo para o diabo, um dedo para o pecado, ele vai tomar teu braço. É por isso que Jesus falou, se a mão faz pecar, corta fora e arranca. É por isso que Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho fora. Que é melhor você entrar com o olho no reino de Deus, do que com os 2 olhos para o inferno. Então Jesus, quando ele deu esse exemplo, ele estava falando que nós precisamos ser radicais contra o pecado. Porque se não somos, esfriamos espiritualmente. Então o segundo sinal de frieza espiritual é a tolerância ao pecado. Então começa a fazer uma autoanálise interna. Quais pecados que eu tenho tolerado? Meu Deus. Quais coisas que quando eu estava crente, eu parei de fazer, só que depois eu falei assim, eu acho que isso é exagero, eu acho que isso não eu acho que não precisa de tudo isso. O que é que a gente, quando estava com um propósito com Deus, a gente não fazia mais? E depois a gente começou a não ver tanto problema naquilo. O que é essas coisas? Isso é um sinal de frieza, irmão. Porque quando você estava na presença, você falou assim, não faço isso, não falo aquilo, não vou lá, não faço acolá, porque eu estou com um propósito com Deus. Aí você alcança a bênção, alcança a vitória, Deus te abençoa, Deus faz, cumpre o propósito da parte dele que você colocou ali com ele. Aí você começa a voltar com algumas pequenas concessões. Então uma música que você tinha parado de escutar, que desagrada a Deus, depois de um tempo você falou assim, mas... Então as rádios evangélicas eram complicadas, porque é só pede oferta. Aí você pega e o rádio que agora ficou crente, agora pela rádio crente você está pedindo oferta, você dá uma concessãozinha e volta para a rádio antiga, você está esfriando. Você está aqui dirigindo o carro, meia hora, 1 hora, 2 horas, você não está nem prestando atenção na música, mas a música está trabalhando no teu coração. A Bíblia fala que quando o rei Saul estava cheio de demônio, Davi pegava uma harpa e tocava. Aleluia. E quando a música que exalta a Deus estava sendo tocada, o espírito imundo saía de Saul. Mas quando Davi parava de tocar a harpa, o que acontecia? O espírito maligno voltava. Então será que esse texto deixa claro para você a relação que a música tem no mundo espiritual? E é assim com cada coisinha. Aleluia. Jeová. E a tolerância ao pecado vai fazendo a gente esfriar. E quando a gente vê, não estamos mais aqui. Quando a gente vê, Deus que nos livre, a gente está sentado numa mesa do bar, tomando uma cerveja, ouvindo uma roda de viola. No dia que de manhã é para a gente estar dentro do culto. Meu Deus. Foi do nada isso? Pequenas ações, tolerâncias, no esfriamento que veio gradual. E aí nós podemos ver alguns exemplos bíblicos de esfriamento espiritual. E um dos principais exemplos bíblicos de esfriamento espiritual é Sansão. Sansão, ele passou por um esfriamento espiritual e ele perdeu a sensibilidade dele. Em Juízes 16:20 diz assim, presta muita atenção o que diz em Juízes 16:20. Não sabia Sansão que o Senhor já tinha se retirado dele. Não sabia Sansão que o Senhor já tinha se retirado dele. O esfriamento de Sansão foi um esfriamento tão gradual que ele foi brincando com as coisas de Deus, Sansão foi sempre no limite. O pecado é daqui para lá, ele vinha sempre no limite. Meu Deus. Vinha sempre ali no... Só que para Sansão, ele estava crente que o Senhor estava com ele. Oh, meu Senhor. Para Sansão, ele estava crente que ele estava cheio do Espírito Santo. Só que a Bíblia fala em Juízes 16:20
que não sabia ele que o Senhor já tinha se retirado. E talvez a minha frieza e a sua frieza nos engane de tal ponto que nós achamos que o Senhor está conosco, mas o Senhor já se retirou. Senhor amado, Deus da minha vida. Será que a gente consegue enxergar o nível que o Senhor tem falado conosco nos últimos dias e nos últimos tempos? O Senhor tem falado tantas coisas fortes espiritualmente com a gente. Como o pastor Sérgio fala, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. A gente não sabe quais são os inesperados que vão bater na nossa porta. Que nós venhamos a valorizar, e eu me incluo nisso, em cada palavra que o Senhor nos dá, em cada mensagem que o Senhor nos dá. Que nós podemos estar hoje aqui dando glória a Deus e aleluia, só que pela nossa frieza espiritual que nos alcançou nos últimos meses, nos últimos dias. A gente pode estar dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, achando que Deus está dentro, mas assim como a Bíblia falou em Sansão, ele nem sabia, mas ele já tinha se retirado dele faz tempo. E se ele tinha a convicção de que Deus estava com ele, é porque ele não sentiu Deus sair. Lembra da história do sapo? Se coloca de uma vez, ele sente água quente e ele corre. Então isso significa que a cada esfriada e vacilada de Sansão, Deus se retirava um pouquinho. Sansão deslizou ali, Deus tira um pouquinho da presença. Meu Deus. Sansão desviou lá, Deus tira um pouquinho da presença. E a cada tolerância de Sansão para o pecado, Deus vai tirando um pedaço do espírito dele. Até o ponto de que vai tirando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E a pessoa nem sente. Teve um outro experimento de uma indústria alimentícia, uma indústria alimentar. Ela pegou 2 alimentos e ela precisava economizar, precisava tirar custos. E ela falou assim: o que a gente pode fazer para economizar? Aí começaram a tirar alguns componentes. Digamos que seja um chiclete. Pegou o chiclete, deu para a pessoa mastigar, tirou um componente, deu para a pessoa mastigar. Sentiu diferença? Não. Beleza, economizamos aqui. Pegou o segundo componente, sem tirar o segundo componente. Deu o chiclete para a pessoa, sentiu o sabor, tirou o segundo componente, e aí, sentiu alguma diferença? Não. Opa, tivemos mais uma economia aqui. E foram tirando componente por componente, componente por componente. E a pessoa aqui experimentando o chiclete antes e o chiclete depois, com cada componente fora, não sentia nenhuma diferença. Meu Deus. Depois de ter retirado mais de 10 componentes, irmãos, a pessoa não tinha sentido diferença nenhuma no gosto. Mas é porque foi tirando componente por componente, de forma leve. Mas o produto não era mais o mesmo. Porque a comparação que a pessoa tinha não era com o primeiro chiclete, mas era com o chiclete que ela acabou de mascar. Quando você compara o primeiro chiclete com o último, são coisas completamente opostas. Meu Deus. Mas quando você vem tirando componente por componente, você quase não vê diferença. É Deus e Sansão. Cada concessão e intolerância do pecado sai um pedaço. Meu Deus. Cada concessão e intolerância do pedaço e do pecado sai um pedacinho da presença. Ao ponto de Sansão, lá no final, falar assim: Deus está comigo. Ele nem sentiu que o Espírito já tinha ido embora dele faz tempo. Será que nós hoje não estamos como Sansão, tolerando muito o pecado, abrindo pequenas concessões para o pecado e comparando, irmão Eduardo, a minha vida espiritual não com o Marco quando eu estava crentão, mas comigo há 15 dias atrás, comigo no domingo, comigo na quarta passada. E aí quando eu comparo o Douglas de hoje com o Douglas de domingo, eu não vejo tanta diferença.
quando eu comparo o Douglas dessa quarta com o Douglas da quarta-feira passada, eu não vejo tanta diferença. E eu posso vir fazendo algumas concessões aqui, não precisa de tudo isso, e vou afrouxando um pouquinho com o pecado. Mas como a minha comparação é sempre com o meu dia mais perto, eu não consigo ver o quanto de espírito que já saiu. Deus, Senhor. O quanto que da presença de Deus já foi retirado e removido de mim. Ao ponto da gente pecar e a gente falar assim, espiritualmente não mudou muita coisa. É porque a gente nem está sentindo. Mas o Espírito Santo já está sentindo. Meu Deus. Senhor. Um outro ponto, um outro exemplo bíblico de esfriamento espiritual é Salomão. Salomão foi um homem que a Bíblia fala que não teve homem mais sábio do que ele, não teve homem mais rico do que ele, e a Bíblia fala que em determinado momento, lá na juventude dele, assim que ele assumiu o trono de seu pai, ele ficou desesperado. E aí o Senhor apareceu para ele e falou assim, o que queres que eu te faça? Me pede qualquer coisa. Isso que os filmes falam do gênio da lâmpada, você tem 3 pedidos e tudo vai se realizar, aconteceu ali com Salomão. Pede o que você quer. Imagina eu chegar para você e falar assim, pede o que você quiser. O Deus que criou tudo. E Salomão estava tão ali na presença, irmão José, que ele falou assim, eu quero sabedoria. Aleluia. Aí Deus fala, por quanto me pedir sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Ninguém na frente que pisar nessa terra vai ser tão sábio quanto você. Eu vou te enriquecer tanto que ninguém vai ser mais rico do que você. Deus abençoou, Deus fez, aconteceu. Só que Deus tinha dado para aquele rapaz algumas ordens. Só que Deus tinha dado para aquele rapaz algumas instruções, as quais ele não seguiu. E olha o que a Bíblia fala em 1 Reis 11:4. E o seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor. E o seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor. Salomão acordou num dia, Deus apareceu para ele e falou, o que você quer? Ele falou, quero sabedoria. Isso na segunda. E na terça, o coração dele já não era mais perfeito para com o Senhor. Não era assim, não foi assim. Foi gradual. Foi passo a passo. Foi gradativo. Ele começou a pegar uma mulher estrangeira aqui, casar com uma outra estrangeira lá. Deus falou assim, não se envolve com essas mulheres que elas vão corromper teu coração. Aí ele pegou uma, casou com 2, casou com 3, casou com 4. Aí elas começaram a colocar alguns costumes na casa dele, que eram favoráveis ao Deus delas, e não ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí ele foi fazendo pequenas concessões. E daqui a pouco, a Bíblia fala, em 1 Reis 11:4, que o seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor. Meu Deus. Oh, Senhor amado. Esse é o plano do diabo para nós. E corromper o nosso coração de pouquinho. Aí você conta uma mentirinha aqui, porque, cara, eu não sei como que eu vou falar isso. Aí você faz uma pequena concessão para mentira. Aí você começa a ir aqui e ali, e você vai alargando as fronteiras do pecado. E daqui a pouco o seu coração já não é mais perfeito para com o Senhor. Quando o pastor Sérgio, ele se posiciona aqui radical contra o pecado, lembra de Jesus falando que se a sua mãe faz pecar, corta ela. O pastor não está com nenhum machado aqui. A pregação de Jesus era assim, taca a mão, pecando, corta ela, tá com o olho ruim, arranca o olho. Então olha o nível de pregação de Jesus. Aleluia. E é com base nesse nível de pregação do próprio Senhor que a gente tem que seguir a nossa linha. Não é com a linha terrena temporal, é com a linha que Cristo pregava. E ele não negociava com o pecado, ele também não pode, ele não dava concessão para o pecado, ele também não pode dar. Aleluia. Uma outra irmã que tem um exemplo aqui na Bíblia de esfriamento e frieza espiritual é Marta. Nós vemos que Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos íntimos de Jesus. Jesus ele se reunia para pregar, mas na casa delas era para se assentar, comer, conversar. Meu Deus. Era um Jesus amigo, companheiro. Aleluia. Elas abriam a casa para fazer um refúgio, um lar para ele.
Só que a Bíblia fala que em uma dessas visitas, a Marta, ela estava preocupada com as coisas da terra, inquieta, e ela não ficou ali com o Senhor. E mesmo ele amando ela, mesmo ele amando Marta e amando Lázaro, ele precisou dar uma repreensão nela. Ele falou assim: Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Só uma é necessária. Maria se preocupou com a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Porque nem sempre o diabo ele vai me esfriar e ele vai te esfriar com o pecado. Mas o diabo ele pode me esfriar e te esfriar com o trabalho. O diabo ele pode me esfriar e te esfriar com ocupações terrenas temporais. Então, se o diabo não esfria o seu coração, assim como ele fez com Sansão, começando a tolerar a mulherada, começando a tolerar os deuses dessas mulheres, trazer aqueles pecados, Salomão, trazer aquilo para a vida dele. Se o diabo não te pega como Sansão, que ele também pegou com mulher, ali com a Dalila, se ele não te pega e te esfria com o pecado, ele começa a te pegar e te esfriar com a ocupação. Os nossos jovens aqui, talvez não trabalhem e não buscam a Deus. Como é que vai ser a vida do Caô poder trabalhar de manhã, fazer faculdade de noite? Se hoje, com uma ocupação menor, eu não sei como é a vida dele, estou dando um exemplo aqui. Como é que vai ser quando a vida ficar mais ocupada? E é assim que o diabo começa a esfriar a gente. Assim como ele esfriou Marta. Muita inquietação, muito problema para resolver, muita coisa do dia a dia. Eu não estou falando que é para você parar de trabalhar, parar de fazer as coisas. Eu estou falando para você colocar prioridade, primícia naquilo que é prioritário. Aleluia. Que é a nossa vida com Deus. Glória a Deus, aleluia. Um outro exemplo de pessoa que esfriou espiritualmente chama-se Demas. A Bíblia fala em 2 Timóteo 4,10 sobre Demas, e diz assim, ó: Demas me desamparou, amando o presente século. Demas me desamparou, amando o presente século. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Então Demas, ele foi esfriando. Quando ele começou a botar os olhos naquilo que era do presente século, e aquilo foi chamando a atenção dele, e ele foi se apaixonando com aquilo. Meu Deus, meu Deus. E aí fica algumas lições, irmãos. Uma vez que a gente entendeu que nós podemos esfriar, e esfriando, a gente sai da presença de Deus e não tem mais força para voltar. Uma vez que a gente viu alguns exemplos de pessoas pela palavra que esfriaram espiritualmente, agora a gente consegue fechar essa mensagem com algumas lições. Aleluia. E a primeira lição, quando o assunto é esfriamento, é que o fogo ele não se mantém sozinho. O fogo ele não se mantém sozinho. Em Levítico, no capítulo 6, fala que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, mas era a função do sacerdote colocar lenha todo dia. Glórias a Deus, verdade. Então era a função do sacerdote manter a chama da presença de Deus acesa. Aleluia. Se o sacerdote não coloca lenha todo dia, aquele fogo da presença não ia ficar aceso. Então, se você não quer esfriar espiritualmente, você precisa colocar lenha na fogueira do seu relacionamento espiritual com Deus. Deus, ele não nega fogo, mas Deus, ele não corta lenha. Aleluia. Deus não nega fogo da presença, mas é função do sacerdote botar lenha. Senão, não tem fogo. O esfriamento, a segunda lição, o esfriamento, ele começa no secreto e não no público. Você não começa a esfriar aqui na igreja, você começa a esfriar no teu quarto, começa a esfriar no teu carro, você começa a esfriar na tua casa. É no secreto que você começa a esfriar. E é também em secreto que você afogueia a tua vida espiritual com Deus. Porque em Mateus 6, Jesus falou assim: entra no quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto vai te recompensar. É no secreto que a gente esfria, mas também no secreto que a gente bota a lenha na fogueira com o Senhor. Terceira lição: pequenas concessões elas geram grandes quedas. Cantares 2,15: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas.
Está falando sobre pequenas concessões, sobre pequenas brechas, sobre pequenos pecados que a gente vai tolerando. São pequenas raposinhas, mas que faz mal para a vinha. Ou seja, aos teus olhos aquilo não parece nada, aos teus olhos aquilo parece uma bobagem. Mas são essas pequenas raposinhas que apodrecem o pé da videira. E para fecharmos, a próxima lição é que o comodismo espiritual ele é perigoso. Meu Deus. O comodismo espiritual ele é perigoso. Apocalipse 3,17 diz assim: dizes, sou rico, e não sabes que és pobre. Então a pessoa aqui em Apocalipse 3,17 ela se acomodou. Na cabeça dela, ela é rica. Na cabeça dela, ela é crente. Na cabeça dela, ela está na presença. Só que a Bíblia fala que ela é pobre, que ela não tem nada. Então um resumo rápido e uma síntese dessa palavra é o seguinte: o diabo ele está ao teu redor. Meu Deus. O diabo está louco para te É esfriar. verdade, Deus. Se você não ficar ligeiro, se você não ficar ligeira, você vai se esfriar. Glórias a Deus. Esse esfriamento é um esfriamento que acontece gradual. A Bíblia fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O que é multiplicar a iniquidade? É você abrindo pequenas concessões para o pecado. Isso aqui eu tinha parado de fazer, mas acho que não tem nada de mais a voltar. É se você vai dando pequenas concessões, pequenas concessões, pequenas concessões. A presença de Deus ela vai saindo aos poucos da sua vida, ao ponto de você se tornar um Sansão, crente que Deus está, mas eu já fui embora. Meu Senhor. E como que faz então para não cair nessa frieza espiritual? E por que eu estou te alertando para você não cair nessa frieza espiritual? Porque se você sair dessa igreja e cair, você não volta mais. Quantas pessoas você não conhece da nossa igreja, do nosso ministério, ou de outras igrejas e de outros ministérios que caíram, irmão Eduardo? Voltaram, não voltaram, e Deus me perdoe, não vai voltar. Meu Deus. Porque se quando estava aqui, não conseguiu permanecer, Oh, meu e foi esfriando, como que vai ter uma vida com Deus afogueada lá fora e voltar? Eu venho, gente. Aí nós vemos a Bíblia falar: é impossível alguém que já provou dos dons do Espírito e volta para a vida antiga. É impossível que essa pessoa se arrependa de novo e tenha uma segunda chance, porque essa pessoa, a Bíblia fala que ela expõe o Filho de Deus ao vitupério e à vergonha pública. Meu Deus. Então quando a gente prega para você, não esfria. Oh, Quando a gente prega para você, ora. Quando a gente prega para você, jejua. Quando a gente prega para você, não falta culto. Quando a gente prega para você, não dá brecha para o pecado. Não dá brecha para o pecado. É porque senão você vai esfriando, ao ponto de você sair da igreja. E quando você sair, meu Deus. não se engane, porque você não volta. Então a pergunta que fica para a gente levar para as nossas casas é: eu estou esfriando? Sim ou não? E se estou, o que eu vou fazer para sair dessa frieza? Amém? Eu agradeço a oportunidade de nós